Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nos alegramos em mais um dia podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo a mais uma escola da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Vamos juntos aprender a palavra do Senhor. E hoje nós estamos na 7ª lição do trimestre. Mas antes de iniciarmos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos dá, mais essa oportunidade de podermos aprender da palavra do Senhor. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, pois o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, ó Deus, mas também para nos trazer a vida, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor continue conosco, ó Pai, durante todo esse estudo, que Teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes, ó Pai, os nossos corações, para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus queridos, como eu falei no início, nós estamos na 7ª lição do trimestre. Essa é a lição de número 7, que tem como título O povo segue Jesus em busca de milagres. O nosso texto base está em Mateus capítulos 14 e 15. Os objetivos da nossa lição de hoje: compreender os propósitos dos milagres de Jesus, compreender que deve sempre haver coerência entre o que cremos e o que praticamos. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 14, versículos 18 e 19. Então ele disse: Trazei-nos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Quando você ouve a palavra milagre, o que vem em sua mente? O que é um milagre para você? O que acontece hoje em dia é que há pessoas aceitando Jesus não como Salvador e reconhecendo seus pecados, mas atrás dos milagres que Ele pode fazer em várias áreas da vida. Em Mateus, nos capítulos 14 e 15, não é diferente. Estes 2 capítulos nos mostram claramente a busca do povo por milagres. Jesus não furta mostrar o seu poder de maneira nenhuma. O grande problema é saber quantos que viram tudo isso realmente acreditaram que ele era o Messias prometido. Para nós iniciarmos, nós vamos fazer uma narrativa de algumas passagens desse texto. Iniciamos com Herodes. Herodes, com peso de consciência por ter mandado matar João Batista por mostrar seu pecado, acha que João Batista ressuscitou na pessoa de Jesus. Com isso, ele fica com medo e tenta acabar com Jesus também. Mateus narra esse texto para explicar a razão da retirada de Jesus. Então, mas ali, mesmo Jesus querendo se retirar, a multidão não o deixava. Atravessou o mar da Galileia e do outro lado, muita gente o esperava atrás de milagres. Infelizmente, é o que temos ainda hoje, pessoas aceitando Jesus, não como Salvador e reconhecendo seus pecados, mas atrás dos milagres que Ele pode fazer em várias áreas da vida. Jesus, ao ver a multidão, Ele teve compaixão e ali mesmo curou muitos enfermos. Com a noite chegando, os discípulos deram sugestão ao mestre de mandar o povo embora,
pois já estavam há muitas horas ali e famintos. Diante disso, Jesus então diz: dai-lhes vós de comer. Mas como, Senhor? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões que estavam assentadas na relva. No final, ainda conseguiram encher 12 cestos com as sobras. Despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a orar e pede aos discípulos que atravessem o mar no barco. No meio da noite, uma tempestade ataca o barco e os discípulos ficam assustados. Diante desse terror, eles veem Jesus andando sobre as águas, indo em sua direção. Eles acharam, olha só que interessante, que Jesus era um fantasma e ficaram com medo. De onde eles tiraram essa ideia de fantasma? Mas tiraram e ficaram com medo. Mas Jesus os acalma dizendo que era ele. Pedro quer fazer o mesmo, mas fazer o mesmo que? Andar sobre as águas. Mas quando sentiu o vento, começou a afundar e a gritar por socorro. Jesus estende a mão e lhe diz: homem de pouca fé. Já no capítulo 15, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e acusam seus discípulos de não lavarem as mãos, e isso não era em relação à higiene, mas às lavagens cerimoniais. Então Jesus não perde tempo e usa do mesmo argumento e lhes responde: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Agora nós vamos a ter um pouco mais nessa passagem, que é o encontro com a mulher que não era judia, mas ela era cananeia. Então, nosso estudo maior vai se basear nessa parte. Essa mulher, ela chega reconhecendo Jesus como Messias, pois ela diz: filho de Davi. Ela clama por sua filha que estava endemoniada. Ela ajoelha diante dele e pede socorro. O encontro de Jesus com a mulher cananeia pode parecer desconcertante e até surpreendente para os cristãos atuais, para os cristãos contemporâneos, porque Jesus, ele parece tratar de uma maneira aparentemente insensível uma mulher cujo apelo desesperado pela cura de sua filha toca o coração de qualquer pessoa razoável. Como Jesus poderia tratar a mulher daquela forma? Jesus, até então, havia se voltado apenas para as comunidades judaicas, com exceção do caso da cura do servo do centurião, como nós vemos em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 12. E possivelmente o de 2 homens possuídos por demônios, como nós vemos lá em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Então vamos fazer algumas observações sobre esse texto. Primeiro, Jesus havia se dirigido até a região de Tiro e Sidom, conforme Mateus 15, 21. Essas cidades estavam fora do território de Israel, na antiga Fenícia, área que atualmente faz parte do Líbano. É possível que Jesus não estivesse apenas em um retiro com seus discípulos, nem estivesse buscando apenas descanso por conta do enfrentamento com os líderes religiosos em Jerusalém. Quem sabe ele estivesse indo para esta região também para encontrar a mulher cananeia, personagem desse episódio. Nós não sabemos, quem sabe era por causa desse motivo. A Bíblia, ela nos diz que Jesus chegou de forma discreta à cidade e não queria que as pessoas soubessem onde ele estava. Mas logo após a sua chegada, a notícia se espalha, conforme vemos em Marcos capítulo 7, 24. A mulher procura Jesus
para pedir pela cura de sua filha, que estava horrivelmente endemoniada, conforme Mateus 15, 22. Então, como que foi as circunstâncias desse encontro? Primeiro, quando a mulher encontra Jesus, a impressão que temos pela conversa é que Jesus não estava muito disposto a responder ao pedido daquela mulher. Seria por conta dela ser uma gentia cananeia? Então isso se torna importante, uma parte importante do estudo, pois veremos que acontece algo poderoso na dimensão étnica dessa conversa. O contraste ou ironia é que, estando em território gentil, Jesus conhece uma mulher gentia que estava convencida de que ele era o Messias e que confiava nele, enquanto em Israel, Jesus estava tentando convencer as pessoas que ele era o Messias, mas estava sendo desafiado pelos judeus, escribas e fariseus a provar isso, que ele era o Messias. Depois, segundo ponto, a conversa de Jesus com a mulher. A mulher veio gritando para Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus capítulo 15, versículo 21. O destaque dado por Mateus é que, a despeito dela ser cananeia, o que lembra da rivalidade entre os judeus e os cananeus, ela acreditava que Jesus era o Messias. Ela estava desesperada por sua filha e assim gritaria para obter a misericórdia do rei judeu visitante, enquanto ela tivesse forças. Ao chamar Jesus de Senhor, isso a coloca alinhada com os seguidores de Jesus, que também o chamavam de Senhor. A missão de Jesus em seu ministério terreno era proclamar o Evangelho a Israel. A partir daí, o Evangelho se propagaria aos gentios, mas pela ação de seus discípulos. Seguindo o relato, os discípulos disseram a Jesus: mande-a embora, o que à primeira vista poderia parecer um tratamento grosseiro. Porém, muito provavelmente, eles não estavam pedindo que Jesus simplesmente mandasse a mulher embora insatisfeita, mas sim que ele a atendesse para que ela parasse de gritar e então fosse embora. Em sua resposta, Jesus escolhe uma metáfora que fala em migalha de pão, que é rica em significado. Pão, ele tem um sentido geral de sustento, tanto que aparece na oração do Pai Nosso. E além disso, Jesus, em João capítulo 6, versículo 48, ele declara ser o pão da vida. Talvez a palavra mais difícil de entender nessa parábola seja cães, cachorros ou cachorrinhos. As conotações negativas dessa palavra não podem ser ignoradas. Os judeus, eles não tinham animais de estimação. Para eles, os cães eram animais sujos, desagradáveis e selvagens. Já os gregos, como Marcos 7,26, e diz que ela era grega, sírio-fenícia de nascimento. Os gregos, eles já gostavam muito de cachorros. Assim, aquela mulher estaria acostumada a ter cachorros em casa. Apenas um gentil poderia compreender cães comendo os restos debaixo da mesa. E nenhum judeu teria permitido isso acontecer em sua casa. Porque, como nós falamos, para os judeus, cachorro era um animal impuro. Ou seja, o comentário de Jesus, que soa estranho para nós, na realidade foi uma pequena parábola dita dentro do contexto cultural específico daquela mulher, querendo dizer que, dentro de seu ministério, cabia primeiro pregar aos judeus e só depois aos gentios.
A resposta da mulher também é inspirada e inteligente, pois ela argumenta: até os cachorros comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ela sabe que não teria como sentar-se à mesa do Messias e comer com as crianças, mas espera poder pegar alguma das migalhas caídas da mesa. Ela queria apenas um pouco da misericórdia de Deus para salvar a sua filha, e isso bastaria para ela. E depois nós temos o resultado dessa conversa. Então Jesus sempre é sensível a quem busca misericórdia. A mulher não tem ressentimento ou raiva, mas confiança na pessoa de Jesus, o Messias judeu, que viera para curar e salvar as pessoas. Jesus, ele fecha toda essa cena, respondendo com grande emoção: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Olha só que maravilha! Jesus, mesmo distante, cura a filha dessa mulher. Então, com uma palavra, o Senhor faz coisas maravilhosas. E com a aplicação dessa história, dessa mulher cananeia para nós, primeiro, a mulher foi persistente em buscar Jesus como solução para seu problema. Qual que era o problema? A filha endemoniada. Ela pode ser vista como um modelo de persistência para nós, a ser usada em nossas orações. Muitas das vezes a gente fica pedindo ao Senhor e acaba desistindo. Mas nós devemos pegar o exemplo dessa mulher, persistir em oração até que o Senhor possa responder. Seja sim, seja espera, seja não. Então a gente deve sempre esperar e persistir em oração. Talvez você esteja orando pela conversão de alguém da sua família. Você tem chorado, tem clamado ao Senhor. E às vezes você ainda não tem tido a resposta. Mas continue persistindo em suas orações. Segunda aplicação, a humildade dessa mulher nos faz lembrar que nós também somos gentios. Isso quer dizer que não devemos achar que temos direitos espirituais a receber e que nem que Deus é obrigado a nos abençoar. O que nos cabe fazer é clamar pela misericórdia de Deus e confiar no seu amor por nós. Terceira aplicação, o que vai no coração é mais importante do que a adesão rígida a regras ou a um plano previamente feito. Jesus mudou algo de sua estratégia de ministério para poder atender aquela mulher. Quarta, as limitações a nós impostas não devem afetar nossa relação com Deus. A mulher não deixou que sua condição de gentia e de mulher dentro de uma sociedade patriarcal que ela vivia viesse lhe impedir de procurar Jesus corajosamente. Não devemos deixar que fatores como idade, sexo, nível de renda, nível de escolaridade ou qualquer limitação a nós impostas nos impeçam de procurar a salvação em Cristo Jesus. Quinta aplicação, Deus pode agir através do inesperado ou de exceções. Nesse presente caso dessa mulher, Jesus decide fazer uma exceção ao seu próprio plano de atender as ovelhas perdidas de Israel, ao curar a filha da mulher gentia. O que ocorreu foi uma exceção atrelada à fé excepcional que a mulher demonstrou, a qual inclusive foi elogiada por Jesus. Deus pode escolher abrir uma exceção em nossa vida, em nossa família ou em nossa igreja, a partir de fé, da fé que colocamos nele.
E última aplicação, a história da cananeia nos deixa uma grande lição de fé. A mulher não teve seu nome revelado ou sua identidade revelada na Bíblia, mas sua atitude, ela ficou registrada nos evangelhos de Mateus, como nós vimos, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, e também em Marcos, do capítulo 7, do 24 ao 30. Sem dúvida que sua ousadia e persistência nos deixaram uma grande lição de fé. Que sejamos como essa mulher, tenhamos realmente fé e tenhamos persistência em buscar aquilo que nós desejamos. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Senhor, que tenhamos tamanha fé como essa mulher cananeia, mesmo sendo gentia, ó Pai. Ela cria que Jesus era o rei dos judeus, ó Deus. Ó Pai, que Senhor venha a fazer isso em nossos corações também, que tenhamos uma fé como essa mulher, ó Pai, que venhamos buscar, ó Deus, persistentemente esse desejo que nós temos, ó Deus, seja pela conversão de nossa família, seja, ó Deus, por algo para as nossas vidas, que sejamos como essa mulher, ó Deus, não venhamos desistir, mas que saibamos esperar a resposta que é vinda de Ti. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor continue conosco, nos oriente, nos guarde e nos livra, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, nós estamos encerrando mais essa escola dominical e queremos agradecer por cada um que esteve conosco, que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida de vocês e também convidá-los para estar conosco hoje à noite, às 19h30, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E nós reiniciamos os cultos presenciais. Então, se você é aqui de nossa cidade ou está passando por aqui, você é nosso convidado a estar ali conosco para louvar e adorar ao nosso Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. Mas se você não é aqui de Itaberaí ou por algum motivo você não pode estar presencialmente ali, você pode participar conosco através do nosso culto online. Nosso culto será transmitido também ao vivo. A partir das 19h27, nós iniciamos a transmissão ao vivo. E você pode estar ali conosco. E participe conosco ali também, online, através do chat. Deixe ali o seu boa noite. Deixe ali o seu pedido também. Esteja conosco. Será transmitido nos nossos canais, no canal oficial da igreja, no meu canal também ali no YouTube. Esteja conosco para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.